Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Renan, estou aqui para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus apazigua tempestades. Existem tempestades na nossa vida, dificuldades que nós encontramos e achamos que não vamos superar. Tribulações que vêm e parece que vão nos afundar, que vai levar o nosso barco a pique, que não vamos conseguir atravessar as dificuldades. E para nos guiarmos nessa mensagem hoje, o texto que eu trouxe como reflexão está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, e fala assim: Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem que nós lemos aqui, sobre quando Jesus apazigua a tempestade, parece algo rápido. São poucos versículos contando uma grande história. O dia que Jesus ele entra no barco e fala para os discípulos: vamos atravessar até a outra banda do mar. E quando ele entra no barco, Jesus estava cansado. Jesus ele vinha de um sermão muito longo, ele vinha de pregações, de milagres que ele fazia. Ele estava cansado fisicamente. Quando ele disse vamos até o outro lado, ele deita para dormir, para descansar o seu físico. E o cansaço de Jesus era tão grande que no meio do mar começa uma tempestade muito forte. E as águas começam a cobrir o barco. Mas os discípulos eram experientes no mar. Eram pescadores, Pedro era pescador, João era pescador, André era pescador. Eles sabiam o que fazer naquela situação. Então eles começaram a usar os seus próprios recursos, aquilo que eles sabiam fazer, o seu próprio conhecimento. Mas a tempestade não ajudava. As coisas ficavam cada vez mais difíceis. E eles perceberam que aquilo que eles tinham como conhecimento para passar por aquela dificuldade não era o suficiente. Que eles iam perecer. Que todo o esforço deles tinha sido em vão, porque eles não conseguiriam atravessar o mar. Então eles olharam para Jesus dormindo e entenderam que só o Senhor poderia fazer. Correram até ele, começaram a chamá-lo. E quando despertou do seu sono, eles falaram: Senhor, salva-nos. Salva-nos porque nós perecemos. É um momento desesperador. Eu me imagino dentro desse barco e o barco se enchendo de água e as ondas judiando de todos que estavam ali. Como Jesus dormia naquela situação? Como entender aquilo que estava acontecendo, porque o próprio Mestre mandou nós entrarmos no barco e agora o barco está afundando. Talvez seja o questionamento da nossa vida. Às vezes nós olhamos para situações que o próprio Deus nos orientou a fazer e agora parece que está dando tudo errado. Parece que eu sirvo a Deus, parece que eu sigo a Deus, o que Ele me manda fazer eu faço, eu sou obediente à Sua palavra, e ainda assim as ondas vêm contra a minha casa, e ainda assim as ondas vêm contra a minha vida, e ainda assim parece que todos os meus esforços são em vão, porque mesmo com o meu conhecimento eu não consigo resolver os meus problemas. Mesmo com todos os meus esforços eu não consigo sair dessa dor, dessa tribulação, dessa angústia, e parece que eu vou afundar. Parece que eu não vou resistir. Parece que tudo está perdido. Mesmo eu sabendo que tudo que eu fiz foi obedecendo à voz de Deus. Se eu vim até aqui foi porque Ele mandou. Por que isso? E você, talvez, no seu desespero, clame ao Senhor. Senhor, estou perecendo. Senhor, estou morrendo. E Jesus, quando olha para aqueles homens, Ele fala: Por que temeis, homens de pouca fé? Como assim, homens de pouca fé? Eu temo porque nós estamos morrendo. Eu temo porque o barco vai afundar. Eu temo porque o Senhor permitiu que nós viéssemos até aqui e nós não vamos chegar até o outro lado. É por isso que eu temo. O que Jesus estava dizendo para eles era muito mais profundo. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: se eu falei para entrar no barco que nós íamos chegar do outro lado, então você não vai morrer na metade do caminho. Se eu disse para entrarmos no barco que nós vamos atravessar, nós vamos atravessar. Você não está andando com alguém que conhece o mar. Você está andando com o Criador das águas. Você não está junto de alguém que sabe o caminho, que sabe a melhor solução. Você está andando com o próprio caminho, porque Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele mandou você trilhar por esse caminho, é porque Ele conhece o caminho. É porque Ele sabe das dificuldades que você vai encontrar no caminho. É porque Ele sabe o que vai fazer. É porque Ele tem um plano para você. É porque a dificuldade, ela pode parecer que vai te destruir, mas ela é só um detalhe.
para que Deus faça um milagre na tua vida. A dificuldade é só um pretexto para o milagre de Deus na tua vida. O mar revolto era só para mostrar para os discípulos que não era mais na confiança da capacidade deles que eles deveriam andar. Não era mais pela força do braço deles que eles viveriam, mas agora era pela palavra da boca de Deus e pela fé. Os milagres não vão acontecer pela força do teu braço. As dificuldades não vão ser superadas pelo teu conhecimento, mas elas podem ser superadas pela fé. Elas podem ser superadas pela palavra que sai da boca de Deus. E foi isso que eles foram buscar. Eles entenderam, por nós mesmos não vamos conseguir. De nós mesmos não vamos sair dessa situação. Mas Ele pode. E talvez você já tenha enxergado que de você mesmo você não vai sair dessa situação. Então entenda que o Senhor pode e vai acalmar essa tempestade. Quando Ele se levanta a falar com os discípulos, Ele se vira para o mar e dá uma ordem para o mar. Aquieta-te, mar. E com as suas mãos, Ele segura os ventos. Ele dispersa a tempestade. Ele dispensa a força da natureza. Todos ficam maravilhados perguntando: quem é este que até o mar e os ventos obedecem? É o Senhor. É aquele que disse que estaria com você desde o início. É aquele que não vai soltar da tua mão. É aquele que no momento mais difícil vai mostrar o seu poder. Talvez você esteja como os discípulos, andando com o Senhor há tanto tempo e ainda não entende o seu poder. Certo é que o Senhor sempre vai nos surpreender, sempre vai fazer além das nossas expectativas. Mas tudo o que Ele faz é para nos ensinar. E aqui Ele ensinava os discípulos a terem fé e dependência. Saber que não é mais pela força do braço. Saber que não é mais pela sua capacidade. Os caminhos que você vai andar e os lugares que Deus vai te levar vai além da tua capacidade. Vai além da força do teu braço. As portas que Deus vai abrir para você e os lugares que Ele vai te colocar, as mesas que você vai se sentar não é pela sua capacidade. Mas é porque o Senhor vai te levar até lá. Então entenda que você precisa de fé para alcançar. Abandone as incertezas, abandone os questionamentos e entenda que o Senhor pode e vai acalmar a tempestade. Tudo aquilo que se levantou, entenda que é permissão de Deus por um grande milagre. Porque foi Ele que te mandou entrar no barco e vai ser Ele que vai te levar até o outro lado. A dificuldade pode aparecer, as ondas podem se levantar, mas vai ser a voz de Deus que vai calar todas as ondas, todos os falatórios, todas as dificuldades, tudo aquilo que se levantar será calado pela voz de Deus. O que os discípulos não tinham entendido é que enquanto eles se debatiam, o Senhor descansava. O Senhor descansava, parece que era o Senhor questionando: eu vou descansar porque vocês não querem a minha ajuda. Eu vou dormir porque vocês não pediram pela minha ajuda. Eu vou dormir porque vocês não querem que eu faça por você. Você quer fazer com a força do teu braço. Você quer você mesmo resolver o problema. Então eu vou descansar. Eu vou esperar ver até onde você vai. Eu vou esperar até você se cansar de tentar. Eu vou deixar você tentar até você resolver me pedir ajuda. Mas quando você me pedir ajuda, aí sim tudo vai mudar. Quando você entender que não vai ser com a sua força, mas com a minha força, aí sim vai ser diferente. Aí a realidade vai ser transformada. Aí tudo que está em volta vai começar a ser paz e bonança. Porque a minha palavra vai na frente. Porque a minha palavra vai mudar o ambiente. Porque a minha voz, depois que você pedir a minha ajuda, a minha voz vai falar mais alto do que as forças contrárias que vêm contra a tua família, contra a tua casa. E tudo se fará novo. E tudo se fará bonança. E você entenderá que é o Senhor que está no teu barco. Que é Ele que está com você e guarda a tua casa. Para de se esforçar sozinho e pede para Ele, porque Ele fará por você. Se essa mensagem faz sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém. Compartilha, manda para todos que você ama. Eu tenho certeza que assim nós levaremos a palavra de Deus cada vez mais longe. Nós levaremos a mensagem adiante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificação e toda vez que subir um vídeo no canal você vai ser notificado. Que Deus te abençoe. Até logo.